Cuidado com a sua língua. Ela tem o poder de dar vida e o poder de matar. É sobre isso que eu vou conversar com você no podcast de hoje, HDL Podcast. Então não vai embora não, porque logo depois da vinheta estaremos de volta. Você sabia que a língua é um animal, uma fera indomável? Você sabia que a fera mais peçonhenta e perigosa do mundo se esconde atrás da toca dos dentes? A Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, você pode dar vida ou você pode matar uma pessoa, dependendo da maneira como você se comunica com ela. A língua tem sido causa de desavenças, de intrigas, de brigas, de guerras. Não podemos subestimar o poder positivo e negativo da língua. Quantas pessoas abençoadas, quantas pessoas consoladas, quantas pessoas alcançadas pela graça de Deus, porque ouviram uma palavra de bênção, uma palavra de vida, uma pregação do Evangelho, um consolo, um conselho, uma palavra doce, às vezes firme, mas terapêutica. Mas quantas vezes pessoas foram destruídas, reputação, assassinato de reputação, críticas injustas, acusações levianas, piadas imorais, conversas chulas, que trazem, às vezes, gracejos impuros ou gargalhadas completamente desistidas de nobreza de caráter. Hoje eu quero olhar com você sobre esse problema, a língua, cuidado com a língua, à luz de Tiago, capítulo 3. E eu vou fazer uma leitura corrente do texto para que a gente não perca nada. Tiago começa assim: meus irmãos, ele não está se dirigindo a gente pagã, ele está se dirigindo ao grupo de gente crente. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, se você quer ensinar os outros, você tem que ser mais cauteloso com você mesmo, porque você ensina não só pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a maneira mais eficaz de fazê-lo. E ele agora diz no verso 2 assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago tira aqui o oxigênio da vaidade. Ele quebra o pedestal. Ele mata esse sentimento de grandeza. Quando ele diz todos, não alguns, todos tropeçamos em muitas coisas. Em outras palavras, você e eu somos pecadores. Nós somos sujeitos a falhas, a erros, a equívocos, a enganos. Às vezes nós perdemos a compostura, perdemos o equilíbrio, o domínio próprio. Às vezes nós falamos agressivamente, reagimos intempestivamente. E assim, nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós, né? Sou eu, você, todos nós, todos nós. Mas ele argumenta assim, se alguém, ele não define quem é essa pessoa, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E eu pergunto a você, será que tem alguém que não tropeça no falar? Num dado momento ou no outro da vida? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Porque a prova dos 9 da sua perfeição é a comunicação. É por isso que Isaías, quando viu a glória de Deus, diz: ai de mim, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Então a palavra é o raio-x, é a tomografia do coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Para eu não falar errado, meu coração precisa estar certo, o coração está certo, minhas palavras terão que estar certas. Então nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive na fala. Agora, aquele que controla a sua língua, diz o texto, é capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, as suas ações e as suas reações vão depender da maneira como você se comunica. Se você não controla a língua, você não vai controlar seu temperamento. Você não vai controlar suas ações, você não vai controlar suas reações. Você vai ser uma pessoa intempestiva, briguenta. Você vai ser uma pessoa ranzinza. Por quê? Porque se você não controla a língua, você não controla o corpo. Aí ele começa a ilustrar isso no verso 3. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então ele está dizendo o seguinte, se você refreia sua língua, você domina o corpo inteiro. E ele ilustra. Como é que ele ilustra? Ilustra com o freio do cavalo. Você sabe que um cavalo, um potro, quando nasce, cresce, ele tem força. Mas ele não tem controle, ele não obedece a comando. Então, numa pessoa comum não pode montar num potro sem ser adestrado, amansado. Então tem o profissional que amansa o animal, a pessoa que é capaz de suportar os pulos, as agressões do cavalo. Mas depois que ele é amansado, ele obedece o freio. Até uma criança pode montar e não ter problema. Ele vai ser colocado no trabalho e vai obedecer o comando, que ele foi amansado. Então, quando você põe o freio na boca do cavalo, você controla o cavalo. O cavalo é muito forte, ele tem uma força brutal, mas com freio na boca, ele está adestrado. Ele vai usar a força dele para o bem, não para o mal. É assim também na nossa vida. Se você controla a sua língua, todo o seu potencial, toda a sua potencialidade, toda a sua força é bem canalizada, não para a destruição, mas para o bem. Chega no verso 4, ele diz assim, observar igualmente, já vai dar um segundo exemplo, observar igualmente, só vai mudar a metáfora. Observar igualmente, os navios que sendo tão grandes e batidos de rejos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então pense você num navio imenso, que leva toneladas e toneladas de carga, ou centenas e centenas de passageiros. Ele tem um leme. E o timoneiro que está conduzindo o navio, leva o navio para cá ou para lá, só com esse leme na mão. O leme é pequeno, mas controla todo o navio, para que ele não bata nas rochas, para que ele não navegue na direção de icebergs, para que ele se proteja de riscos e perigos. Assim também a língua. Como um leme dirige um navio, a língua, sendo um pequeno órgão, dirige todo o seu corpo. Então, é fundamental você ser uma pessoa que tenha disciplina na fala, que tenha domínio próprio no falar. Porque às vezes a gente fala o que não deve falar, na hora que não é preciso falar, com a entonação da voz que não deve se usar. E às vezes, em vez de resolver o problema, se cria mais problema. Então, esse leme tem que estar na sua mão. Você tem que ter o controle da sua língua. Senão você é um problema e cria mais problemas. Você é capaz de se jogar em cima de rochas que vão ferir, vão provocar prejuízos. Quantas pessoas que sofreram amargos reveses na vida porque não controlaram a sua língua. Falam demais, falam irrefletidamente. Alguém disse de maneira até engraçada, quando você fica calado, algumas pessoas podem pensar que você é tola, mas se você abrir a boca, aí não tem mais dúvida. O silêncio é de ouro. A palavra precisa ser verdadeira e oportuna, para edificação, transmitindo graça aos que ouvem. Porque falar por falar não é vantajoso. Falar sem refletir é prejuízo. Falar sem estar calçado com a verdade
é ser leviano. Então, cuidado com a sua língua. Prosseguindo a leitura, versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão. Agora ele está aplicando as duas metáforas que usou, a metáfora do freio do cavalo e do leme do navio. Então ele aplica e diz, assim também a língua. Então, freio, leme, língua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Então o homem se exalta com a sua palavra. Ele se coloca no pedestal porque ele faz discursos de autoelogio. Ele rasga seda para si mesmo. Como o fariseu que lá no templo se colocou de pé e orou de si para si mesmo. E diz, graças te dou porque não sou como os demais homens, nem como esse infeliz publicano que está aqui do meu lado. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Tem muita gente que se autoelogia, se autopromove, que bate palmas para si mesmo, que escreve panegíricos de autoelogio para si mesmo, que bate palma para si mesmo e faz um solo do hino quão grande é a estude diante do espelho. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele agora vai usar uma outra figura, uma terceira figura. Ele diz assim, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. É muito curioso isso, porque às vezes há incêndios intencionais, criminosos, e há incêndios por descuido. Por exemplo, o cidadão está andando numa estrada rural aí, ladeado por lavouras ou ladeado por florestas, e ele está fumando um cigarro, e não é uma prática decente e educada, viu? Jogar guimba de cigarro para fora do carro. Não, você deve ter um lugarzinho lá no carro para guardar o lixo. Mas o cidadão pega a guimba de cigarro e joga. Aquela guimba de cigarro está acesa. Às vezes ela encostou numa folha seca, que pega na folha seca, que pega em outras folhas, que pega numa floresta, que faz um estrago, que queima uma floresta, que queima uma fazenda, que queima uma lavoura, que traz prejuízo. Então ele compara a língua como uma fagulha. Uma palavra mal falada, uma palavra maliciosa, uma crítica injusta, uma denúncia falsa, provoca um incêndio, provoca uma briga, provoca morte, provoca guerra. É disso que Tiago está falando. E ele prossegue na sua metáfora da fagulha do fogo. Versículo 6, ora a língua é fogo. Agora ele faz uma afirmação, não como uma metáfora, dizendo, a língua é como fogo. Não, a língua é fogo. É fogo. Fogo queima, fogo destrói, fogo mata. E ele prossegue, é mundo de iniquidade. Não é apenas um redutozinho, não é mundo de iniquidade. Ela é carregada de ameaça, de perigo. A língua está situada entre os membros do nosso corpo. Ou seja, ela está lá escondida atrás da toca dos dentes. E contamina o corpo inteiro. Ela destila um veneno que sai para o corpo inteiro. Porque quando você não tem controle da sua língua, seu corpo padece, suas emoções padecem, sua mente padece. Você começa a sofrer as consequências, os reveses da sua insensatez no falar. E não só põe em chamas, diz ele, toda a carreira da existência humana, ou seja, leva à morte. Quanta gente foi assassinada porque falou demais, porque se esbravejou, ameaçou, e a pessoa se sentiu ameaçada e foi lá e cometeu um crime de vingança, talvez até para se proteger de uma ameaça feita. Põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Quantas pessoas que foram levadas à condenação eterna, morreram na impiedade, foram para o inferno, porque nunca tiveram disciplina nas suas palavras. Sua língua
cheia de veneno, produziu morte para os outros e para ela mesma. Versículo 7. Agora ele parte para uma outra análise da língua. Também que a língua é fez altos indomável. nos Olha o montes verso de Judá, 7. Pois toda espécie de os feras, habitantes de Jerusalém à de idolatria, aves e de fez répteis desgarrar a Judá. e de seres marinhos Então, se domam e chegou e às têm sido mãos domados, uma carta ou do têm sido profeta domadas Elias, pelo gênero em que humano. estava escrito: Agora ele vai assim diz o mostrar Senhor, que o homem, Deus de Davi, o gênero teu pai, humano, porquanto ele não tem a andaste capacidade de nos caminhos domar de Josafá teu animais pai, nos caminhos voláteis, de Asa, rei de animais Judá, terrestres mas andaste nos caminhos e dos reis animais de Israel, aquáticos, as e aves do céu, induziste a os répteis da idolatria e os terra moradores de Jerusalém, e segundo a os idolatria animais da casa marinhos, de os Acabe, peixes. e também mataste a teus Você já irmãos viu, da casa por de teu pai, exemplo, melhores do que tu, e vai seguindo a história aí, até o versículo show de número 17, de focas, mostrando que coisa agora impressionante. Deus iria puni-lo. Como elas obedecem a comandos, Punir a como ele elas com escutam a enfermidade, música e obedecem ali punir os ao seus seu povo com grandes orientadores. sofrimentos, O homem domina punir o a sua papagaio, ensina própria o papagaio a família, falar. seriam O homem levados escravos, ensina cativos. um animal doméstico a ser Porque, útil. Ele com a domina única sobre razão, aves, répteis e ele peixes. abandonou Deus. Ele está que mostrando seu isso, pai, que toda espécie de feras, de animais, você pega um leão, ele é amansado, pega um urso, ele é amansado, você pega um elefante, ele é amansado, toda espécie de de feras, seu avô. toda espécie de Ele aves, toda espécie de importou répteis pra e seres marinhos são Judá, domados pra Jerusalém, pelo gênero humano. O culto Agora, pagão olha o que das ele vai tribos dizer do na norte, língua. imposta A pela língua, sua sogra, porém, culto a Baal. olha a conjunção adversativa, a língua, E diz porém, o texto aqui, preste bem atenção. nenhum dos homens Versículo é 11, capaz de domá-la. seduziu os Aqui ele botou habitantes todo de mundo Jerusalém. no mesmo balaio. Irmãos, nós temos que parar muito, Nenhum dos homens, parar muito nem você, para nem pensar sobre liderança. Nem você, nem eu. Liderança. Um líder nunca é Nenhum neutro. dos homens é Um líder capaz de ou é uma domá-la. bênção ou é uma A língua é maldição. indomável. Ou Ela é ele indisciplinada. vai levar o povo a uma situação melhor, ou ele E vai ele vai trazer uma dizer derrocada para o mais, povo. é mal incontido. Antes de escolhermos uma liderança, seja É ela mal que não política, cabe seja ela nele mesmo. espiritual, nós precisamos parar e perguntar: que tipo de líder? Carregado de Pra onde vai nos veneno levar? mortífero, ou seja, Quais são suas crenças? Quais são assim seus como valores? a cobra Quais são destina o seus seu princípios? veneno pelas suas presas, No que ele crê, no que ele o acredita, homem qual a sua destina o seu bandeira, veneno o que pela ele sua defende, língua. qual a sua plataforma. mas não é um veneno E diz o texto que apenas esse rei, por ter perigoso, se casado com a um filha veneno de Acabe, a letal, filha de é um Jezabel, veneno mortífero. importa para É o ajudar que Tiago as diz mesmas aqui. práticas do Olha reino o do risco da norte língua. e seduz, e induz o A povo à morte e a vida estão no idolatria, poder da à língua. rebelião Cuidado contra com ela. Deus. Versículo de número 9, ele vai mostrar um outro E o detalhe. versículo A língua não é 12, apenas Versículo 11, a parte indisciplinada, final diz: e fez desgarrar a indomável. Judá. A língua Levou é a também nação inteira pro abismo. incoerente. Isso é assustador. Levou a nação Olha o inteira que eu vou pra dizer no idolatria. versículo 9. Levou a nação inteira a Com ela abandonar bendizemos ao o Senhor e verdadeiro Pai. Deus. E a Também Bíblia com diz que ela feliz é a nação amaldiçoamos os cujo Deus homens feitos à semelhança de Deus. Meus Uma amados pessoa vai à irmãos, quando um igreja e líder canta tenta louvores a levar Deus, uma uma pessoa nação para está na sua longe de casa Deus, e canta louvores a Deus. esta nação está cavando o seu próprio Daqui a abismo, pouquinho ela passa a sua para a mão própria dos outros. sepultura. Às vezes até dentro da igreja, às Sua vezes própria até no sepultura. pátio da igreja. Você está lá no Mas sacrário então da sua agora vamos em casa. terceiro lugar ver Ou seja, ela os louvou a prejuízos. Deus Então, aqui são três e textos para vocês guardarem. amaldiçoou a obra de Deus Privilégios. acolá. Segundo, perigos. É incoerente, é Terceiro, inconsistente. Prejuízos. Pode repetir essas três palavras comigo? Versículo Privilégios, 10. Ele vai perigos, provar prejuízos. Quais são os a prejuízos? inconsistência, a Primeiro incoerência, a prejuízo, Deus contradição castiga da o língua. povo, a família e o De uma rei. só boca procede bênção e maldição. Vejam Já pensou vocês nisso? que a partir do verso Da 12, mesma boca sai bênção e sai maldição. Deus começa a mostrar Você para abençoa ele alguém e você amaldiçoa alguém. os problemas que ele vai enfrentar. Então, versículo 14, começando A o seguinte: inconsistência, eis que a o Senhor incoerência. castigará com grande O flagelo ao teu conflito povo, que é esse órgão que aos está teus dentro filhos, do nosso corpo, entre os outros às membros do tuas nosso mulheres, corpo, mas é e a fogo todas as e é tuas veneno possessões. mortífero. Então, note É você mal incontido, que não sobra nada. A nação, a é família contraditório. e a economia. Os teus bens, Ele tuas diz possessões. assim, de uma só boca ele procede também bênção e maldição. ficou Agora por ele último vai dar o para conselho. mostrar que a Ele pena está mostrando a tinha que ser mais realidade, mas pesada. vai dar o Tu conselho. terás Ele grande diz, enfermidade meus nas tuas irmãos, entranhas. Enfermidade que meus aumentará irmãos, dia após dia, ele já se até que referiu aos saiam irmãos as tuas lá no entranhas. Vê que essa versículo 1, meus enfermidade não é irmãos. demônio, Agora não. ele É o está demônio usando que a está botando mesma essa expressão, enfermidade, meus irmãos. Não é É o próprio conveniente Deus. que estas coisas sejam assim. É Então, está juízo. dizendo o seguinte,
Isso não é o fato juízo. de ser, De não Deus não se significa brinca. que é conveniente, não Deus significa não se que eu zomba. tenho licença para ser assim. Deus não se deixa que eu tenho escarnecer. permissão para ser contraditório. E aqui que eu você tenho está permissão para minha percebendo língua ser indomável. que eu tenho esta licença para carta que a minha vem de língua quem? seja fogo, seja veneno, Do profeta seja Elias. Quem é o profeta Elias? uma cobra peçonhenta. O mesmo Não é homem que conveniente. advertiu Acabe. Que estas coisas O sejam mesmo assim. homem que advertiu Jezabel. E aí ele vai dizer, O provar mesmo por que homem não é que conveniente. trouxe o juízo de Ele vai Deus ilustrar de àquele novo. reinado No ímpio, versículo 11 perverso diz assim, das 10 tribos acaso do norte. pode a fonte jorrar do mesmo lugar É o que é este doce e o homem que é de Deus amargo? que está dizendo o seguinte: olha, não Então, brinque pensa com Deus, na- não. na- Não na zombe fonte de de Deus, água. não. Não escarneça de A Deus, mesma não. fonte Porque o ou juízo de produz Deus água virá. ruim, E virá ou sobre produz você. água boa. E virá sobre a Ou sua produz família. água E que virá não sobre a serve para economia. consumo, E ou virá produz água sobre que é o boa para povo que está consumo. debaixo Ou produz do teu água que vai governo. descedentar sua sede, ou produz água que se Irmãos, você está beber na vai hora ser de nós veneno para termos você. temor de Deus. Não é possível que a Temor mesma de fonte Deus. produza água doce e água amarga. Porque quem governa Agora, as nações como não são os que homens, numa é mesma Deus. língua pode Quem sair governa a bênção igreja ou não maldição? somos nós, homens, Não é é o uma próprio contradição? Senhor Jesus Não é uma Cristo que é o incoerência? cabeça da igreja. Tenhamos temor, tenhamos reverência, tenhamos Agora cuidado. no verso 12, ele Segundo vai lugar, ilustrar irmãos, ele não só tem de castigo, novo, mas ele perde o usando reino. outro elemento. Perde o Agora ele reino. não está Olha usando o comigo elemento aí, da fonte, vai versos usar 16 e elemento 17. da árvore. Despertou, E ele diz assim, pois, o Senhor acaso contra meus Georão irmãos, o ânimo novamente, dos filisteus e ele dos usa o termo, arábios, meus que estão irmãos, da é a banda terceira dos vez que ele usa esse etíopes. termo. Estes Acaso subiram a meus Judá, irmãos, deram contra ele pode a e levaram figueira todos produzir os azeitonas? bens que se acharam na casa do rei, Ou a como também os videira, seus filhos, figos? as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram Então, filho veja bem, algum, cada senão árvore Joacás, tem o mais moço deles. a sua Preste natureza. atenção nisso. Quem está Se a figueira vai trazendo produzir o essas quê? nações produzir contra figo. Judá Não é vai o próprio produzir Deus. azeitona. Como o próprio Deus Se ele é mais videira, tarde vai produzir trazer o a quê? Vai Babilônia produzir contra uva Jerusalém. e não figo. Irmãos, o figueira. povo de Deus é forte. Então, se cada está na árvore vai dar presença o de fruto Deus. de O acordo povo com a de Deus é natureza fraco, daquela árvore. se rebela contra Deus. Uma manga, A pé de igreja manga é não dá forte abacate. quando ela é santa, Pé de pura. abacate não dá Quando goiaba. ela, como esta igreja Pé de tem goiaba buscado servir não a dá Deus, morango. fazer a obra de Cada Deus. fruta Enquanto a tem a sua igreja natureza, busca e ela Deus, vai leva produzir Deus a segundo sério, a sua santifica a natureza. sua vida, faz a obra de Deus, ela é é que a forte, língua mas se ela abandona pode, Deus, ao se ela mesmo abandona os tempo, princípios de Deus, se ela ao deixa de mesmo servir ao tempo, Senhor, então ela não tem trazer força. bênção e maldição, Deus a torna falar fraca. bênção e maldição. Então ele Foi o diz, que Deus tão disse pouco para fonte Josué, de água salgada quando houve pode dar pecado água lá doce. na Se a fonte é cidade, salgada, não vai produzir quando água estava doce. lutando Se a contra fonte é de água Ai, doce, Deus não disse o produz seguinte: água olha, salgada. Não tem enquanto tiver incoerência coisa na natureza contaminada aí, eu não serei que Deus convosco, criou. e enquanto não tirar o Mas pecado tem arraial, incoerência não podereis resistir aos na vossos nossa inimigos. língua. A Então, igreja é forte quando ela anda com fica Deus. aqui esse alerta. Você é forte quando com a você sua leva língua. Deus a sério. Cuidado com a sua língua. Cuidado Mas com a minha língua. ele não perdeu só Porque o a reino, vida e a ele perde morte a estão no família poder da também, língua. porque o verso Quem 17 diz que utiliza, levaram os filhos, as mulheres, come perdeu do seu tudo. fruto. E aí? Você achou Mas que tem essa mais. mensagem tem Ele perde a saúde. Olha o versículo pertinência? 14. Ela é oportuna para Eis hoje? que o Senhor castigará. Eu Não é o preciso diabo, dela todo não dia. é E o você? mundo. O Senhor castigará Bom, se ela com foi grande oportuna para flagelo você, ao quem teu sabe povo você e aos teus filhos e às compartilha tuas essa mulheres mensagem com outras e a todas as E possessões. se você não está E inscrito no versículo canal, 15, tu se terás inscreva grande e vamos enfermidade juntos nas tuas entranhas. Leva essa mensagem É para Deus que está dizendo muitas isso. outras pessoas. Então, Deus Deus é o abençoe, Deus minha que gratidão. fere e Deus que sara. Tem muita gente que acha que enfermidade só vem do diabo. E a enfermidade só é fruto do pecado particular. Então, Deus não tem nada a ver com isso. Não, há enfermidades que o próprio Deus estabelece para juízo. Onde não há arrependimento, há juízo. E o texto nos mostra no verso de número 15 que esta era uma grande enfermidade. E é uma enfermidade que aumentará dia após dia. E diz que o final dessa enfermidade, versículo 15, até que saiam as tuas entranhas. Eu fico imaginando o drama. E eu fico imaginando a sentença. Não adianta procurar médico, não adianta procurar recursos em outros países que têm tecnologia mais avançada, a sentença está lavrada. E olha o que acontece, ele perde a vida. Ele perde a vida também. Olha o versículo 18 e 19. Pode ler comigo? Vamos juntos? Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia,
Ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu de que maneira? Com terríveis agonias. Perdeu a vida. Perdeu a vida. Cuidado, cuidado, porque Deus é um Deus cheio de graça e misericórdia, mas Ele não se deixa escarnecer. Onde não tem arrependimento, tem juízo. Mas esse homem finalmente perde mais do que o reino, mais do que a família, mais do que a saúde, mais do que a vida. Ele perde mais do que tudo, ele perde o prestígio. Há muitos homens que sofreram na vida, mas que morreram e deixaram um legado, e seu nome é notório na história. Você pega os apóstolos, eles sofreram, eles foram martirizados, crucificados, queimados vivos, mortos à espada, torturados. Mas quando você fala no nome deles, o nome deles, a memória deles, o exemplo deles, o legado deles, encoraja você, anima você. Mas olha o que está escrito sobre esse homem, versículo 20, você pode ler comigo, vamos juntos? Era ele, da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Meu Deus, não tem uma gota de lágrima no funeral desse homem. Alguém diria, já foi tarde. E o povo não chorou. E o povo nem disse, esse cara não merece nem sequer ser sepultado no sepulcro dos reis. Talvez sepultaram-no numa cova rasa. Estragou a vida, estragou o futuro. E diríamos hoje, perdeu também a sua alma. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida, irmãos, é feita de escolhas. Nós não podemos errar no casamento, nós não podemos errar com respeito à família, nós não podemos errar com respeito à nossa fé, nós não podemos errar com respeito ao nosso Deus. Que esta palavra seja uma palavra de exortação para você e para mim, e que nós aprendamos com os erros dos outros, porque isso é sabedoria, para não caminharmos nas mesmas trilhas sinuosas, a fim de evitarmos as mesmas dolorosas consequências. Que Deus tenha misericórdia de nós